Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Infemares em Pauta. Hoje é a nossa edição de número 70. Vou trazer dois julgados para a gente comentar, um envolvendo o direito administrativo, bem legal, conceitual, define diferenças entre promoção e progressão funcional, e vamos discutir se um servidor público afastado para o exercício de um mandato eletivo, como deputado federal, senador, deputado estadual, distrital, vereador, se ele, nesse caso, pode utilizar o tempo de serviço que foi correspondente ali ao exercício do mandato para fins administrativos, ou seja, para conseguir uma licença-prêmio, férias, e também para fins de progressão funcional. Vamos ver também a questão da avaliação de desempenho, como é que fica nesses casos, um julgado bem interessante. O segundo julgado do Supremo, direito tributário, taxa de polícia, a taxa é uma matéria que tem muita jurisprudência. O STF definiu se o município tem competência para editar uma lei cobrando taxa pelo exercício do poder de polícia relacionado com a fiscalização de posses de energia elétrica. Na sequência, vamos ver o que foi decidido. Tudo bem, professor Gerson? Tranquilo? Tudo bem, professor Gabriel, tudo tranquilo. Olá, pessoal de casa. Eu também trago, meus amigos e amigas, dois julgados, ambos do STJ, um da terceira sessão e outro da quinta turma. O primeiro da terceira sessão relativo ao Tribunal Popular do Júri, e envolveu um caso, pessoal, em que o Ministério Público ele apelou de uma sentença do júri, de uma decisão do júri, alegando que a decisão do jurado foi manifestamente contrária à prova dos autos. E o tribunal acabou desprovendo o recurso ministerial com base na soberania dos veredictos, e na íntima convicção. Pode o tribunal fazer isso ou ele precisa enfrentar a prova a fim de avaliar se realmente a decisão dos jurados é ou não manifestamente contrária à prova dos autos. Veremos na sequência. Um outro julgado, o julgado da quinta turma, envolve a execução penal e a obrigatoriedade da pena de multa. Será se o juiz ele pode determinar de ofício o pagamento dessa pena pecuniária ou não? Ele deve aguardar a execução por parte do Ministério Público. É o que veremos também a seguir. Pessoal, começamos então com o julgamento do STJ envolvendo direito administrativo, servidores públicos. Bem legal, uma matéria também nova no âmbito do STJ, e no Supremo já tinha com alguns temas ali correlatos, mas não esse assunto numa situação idêntica. Qual é o caso, pessoal? Nós temos um servidor público, passou no concurso público, ou seja, ocupante de cargo público de provimento efetivo, e ele resolve se afastar. Nós temos essa previsão na Constituição, artigo 38, inciso 4º, e nos próprios estatutos dos servidores, no âmbito federal, a Lei 8.112 de 90, no artigo 102, inciso 5º, possibilidade de se afastar para o exercício de mandato eletivo, seja federal, estadual, distrital ou municipal. E aí, nesse período, ele fica exercendo o mandato e não exerce as suas funções perante a administração. Ele, de alguma forma, pode computar esse tempo de serviço como parlamentar para fins administrativos, para fins de benefícios como servidor, licença-prêmio, ou para fins de progressão funcional, para promoção. O que diz a Constituição, artigo 38, inciso 4º, e a lei, no caso dos servidores federais, artigo 102, inciso 5º. É garantido a esse servidor afastado para o exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital, municipal, o cômputo como tempo de serviço para todos os efeitos, todos, não só para aposentadoria, mas, como eu disse, férias, licença-prêmio e assim por diante. Salvo para fins de promoção. Então, não temos dúvida, esse tempo como parlamentar, afastado do serviço público como servidor, não pode ser computado para fins de promoção. E aí nós temos, em alguns casos, a chamada progressão funcional. Progressão funcional é sinônimo de promoção ou não? São conceitos próximos e situações assemelhadas, mas que não se confundem. E o STJ destacou isso no recente precedente aqui que estamos comentando.
Vejam que promoção é forma de provimento derivado de cargo público, ou seja, nós temos alguém que vai assumir um outro cargo na mesma carreira, porque o Supremo não admite, sem prévio concurso público, que alguém assuma um cargo com outras atribuições em outra carreira, a não ser com prévia aprovação em concurso público, ou, claro, um cargo em comissão, né? Mas não é o caso aqui, estamos tratando de cargo público de provimento efetivo. A ascensão funcional foi reconhecida incompatível com a Constituição de 88, súmula vinculante número 43. Então, né, a promoção é absolutamente legítima, não é forma de provimento originário de cargo público, como a nomeação após regular aprovação em concurso público, mas sim por meio ali de atendimento de requisitos legais para fins de promoção dentro de uma mesma carreira. Como exemplo, na magistratura federal, nós ingressamos como juiz federal substituto, somos promovidos na mesma carreira por antiguidade ou merecimento, para o cargo de juiz federal titular, e depois do cargo de juiz federal titular, promovido também por antiguidade ou merecimento, de forma alternada, para desembargador federal. Então, isso é promoção, não é progressão funcional. Vejam que ela é verticalizada, ela se dá numa mesma carreira, mas saindo de um cargo e subindo para outro cargo, com as mesmas atribuições, né, na essência, e né, sem concurso público, absolutamente legítimo, porque é a forma de provimento derivado de cargo público. E a progressão funcional. Na progressão, o servidor não sai do seu cargo. Nós falamos que na progressão funcional, ele consegue uma elevação remuneratória através dos vários níveis existentes naquele cargo. Então, ele é analista judiciário, ele é técnico judiciário, nível A1. Cada ano ele vai subindo, ele pode subir para A2, A3, A4, A5, depois para B1, B2, B3, B4, B5, ou seja, ele vai mudando o seu padrão vencimental, o seu padrão remuneratório. Mesma coisa, né, situação que nós temos de promoção e não de progressão na Advocacia Pública Federal. Um procurador federal de segunda categoria, ele é promovido para procurador federal de primeira categoria e depois de procurador federal de categoria especial. Vejam que é promoção, porque ele sobe de cargo, ainda que na mesma carreira, é forma de provimento derivado. Já, como eu disse, técnico, analista, ele vai mudando de nível remuneratório, mas no mesmo cargo. Por isso que nós falamos que é de forma horizontal. Ele não sobe na carreira, nos vários cargos ali existentes numa carreira. Então, o STJ, né, de forma muito técnica, deixou claro: promoção é uma coisa, progressão funcional é outra. São institutos que se assemelham, mas que são distintos entre si, juridicamente falando, ainda que na prática muitos utilizem, né, de maneira atécnica, como se sinônimos fossem. E o que isso levou, no caso concreto, ao STJ a reconhecer o direito de um servidor afastado para o exercício do mandato eletivo de deputado, né, no caso, poderia ser de deputado de qualquer nível, ele era deputado federal, de poder utilizar o tempo do mandato para fins de tempo de serviço, inclusive para a obtenção de progressão funcional, que era o caso. Ele era professor de Universidade Federal, né, do ensino magistério federal, carreira do magistério federal, e ele queria progressão funcional, ele não queria propriamente promoção, não era o caso de promoção. O que o STJ disse? O texto constitucional, artigo 38, inciso 4º, e a Lei 8.112 ressalvam da possibilidade da utilização desse tempo de exercício como mandato eletivo, né, do servidor afastado, no caso de promoção. A regra de exceção tem que ser interpretada restritivamente. Então, essa exceção não pode ser ampliada para progressão funcional. Trocando em miúdos, um servidor, e aí vejam que envolveu um servidor federal, mas pelo 38, inciso 4º, isso também se aplicaria num servidor estadual, distrital, municipal, inclusive os estatutos funcionais em cada nível da federação costumam copiar essa regrinha também da Lei 8.112,
de 90, né, e do 38, inciso 4 da Constituição. Então, esse servidor que se afastou para exercer o mandato eletivo de deputado federal, esse tempo como deputado federal, ele pode computar para as progressões funcionais, porque não cai na exceção à possibilidade dessa utilização trazida no 38, inciso 4 da Constituição e no 102, inciso 5º da Lei 8.112 de 90. Outro e último ponto a destacar é que não raro, como acontece inclusive na carreira do Magistério Federal, se exige mais do que um interstício temporal de efetivo exercício das funções, que é esse primeiro requisito que o cara pode utilizar, como nós vimos. Muitas leis, é muito frequente, aliás, é o habitual, que a lei, além do interstício temporal, para permitir a progressão funcional, exija igualmente uma avaliação de desempenho. Então, a administração igualmente dizia, não dá para promover progressão funcional de servidor com base no tempo de mandato eletivo, porque ele não pôde passar por uma avaliação de desempenho. Então, eles levantavam esse óbice. Só que o STJ disse, a atividade dele como parlamentar e o correlato ao afastamento das suas funções como servidor efetivo é absolutamente lícito, ou seja, o afastamento é legítimo, é um direito com status constitucional e para exercício da cidadania, né, da capacidade eleitoral passiva, né, de representação popular, uma função tão importante. Então, o STJ falou, se é lícito esse afastamento, se podemos utilizar o tempo de serviço para fins de progressão funcional, embora para promoção não, para progressão nós podemos, né? Esse requisito da avaliação de desempenho tem que ser dispensado, porque nós não podemos exigir o impossível. Como ele está no exercício do mandato federal, e é legítimo, é lícito, nós não podemos exigir avaliação de desempenho no cargo que ele não está exercendo por um afastamento lícito. Trocando em miúdos, a gente dispensa esse requisito por uma questão de isonomia, porque ele não pode, diferentemente dos outros servidores que não estão afastados, ele não pode ter uma avaliação de desempenho, já que ele não exerceu as suas funções. Então, um julgado bem interessante, porque traz conceitos, né, distingue bem progressão funcional de promoção, lembra dessas regras constitucionais, legais, e também avalia essa questão da dispensa, no caso em particular, da avaliação de desempenho para que o servidor consiga, né, já ir subindo na sua carreira em termos vencimentais, né, com a progressão funcional. E lembrando, ele, claro, como deputado federal, está ganhando o subsídio dele, né? Mas a questão dele é quando ele voltar, ele já quer ter subido pela progressão funcional, subido de nível, não confundamos, não ser promovido na carreira subindo de cargo, né? Ele só quer subir de nível remuneratório para quando voltar ter um aumento ali significativo por força das progressões funcionais. Julgado bem interessante, professor, né? E justo. Entendi também que o julgado foi bem justo, a decisão foi bem justa, porque realmente esse servidor afastado, esse professor do Magistério Federal aí, ele poderia ficar muito tempo afastado, né, exercendo o mandato eletivo, e se não fosse esse entendimento do STJ, fosse sentido contrário, quando ele retornasse a seu cargo de origem, estaria ainda no nível 1, né? Poderia passar, por exemplo, 12 anos afastados, com 3 mandatos, e no nível 1 ainda, quando voltasse, né, geraria uma notícia aí. Perfeito, perfeito. Vamos lá, pessoal. Eu trago agora um julgado da terceira sessão do STJ, envolvendo direito penal e processo penal, e mais especificamente o Tribunal Popular do Júri. Vocês sabem que o júri, né, é o órgão do Poder Judiciário que é vocacionado para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, né? Não julga crime culposo, não julga, por exemplo, o crime de latrocínio, porque é um crime patrimonial, e não um crime doloso contra a vida. Na verdade, só existem 4 crimes dolosos contra a vida, que são o homicídio, o infanticídio, o aborto e a participação em suicídio. Esse caso aqui especificamente, né, o caso concreto enfrentado pelo STJ, envolveu, pessoal, a legítima defesa, especificamente o excesso na legítima defesa. Vamos lá.
No julgamento perante a sessão do júri, já na segunda fase, estamos aqui já, né, na iudicio causa, portanto, na segunda fase de julgamento perante o conselho de sentença, formado pelos 7 jurados, a defesa ela sustentou um excesso culposo na legítima defesa, enquanto a acusação sustentou um excesso doloso. Né? Segundo a versão da acusação, o primeiro tiro dado em legítima defesa, é verdade, já foi suficiente para afastar a agressão injusta. E, segundo o Ministério Público, os demais tiros já foram desferidos em excesso. E, portanto, o excesso seria doloso. Houve, portanto, a intenção de matar por conta desse excesso doloso. Já a defesa, não. A defesa sustentou a tese de que o excesso foi culposo, tendo em vista que os demais tiros ocorreram porque, quando a vítima caiu, ela se agarrou às pernas do atirador. E, portanto, houve a necessidade aí, né, segundo essa visão aí de culpa, né, de que não houve o respeito, né, ao devido cuidado, dever objetivo de cuidado, e aí acabou havendo um excesso culposo. Essa era a versão da defesa. Então, enquanto a acusação sustentava um excesso doloso, a defesa sustentava um excesso culposo. Resultado do julgamento, pessoal, os jurados absolveram, ou melhor, reconheceram a versão da defesa, né, reconheceram um excesso culposo na legítima defesa. A acusação não concordou, apelou do julgamento do Tribunal Popular do Júri, e quando chegou ao tribunal, o Tribunal de Justiça, para julgar esse recurso da acusação, a Câmara Criminal entendeu, pessoal, né, que aquela decisão ela se baseou no sistema da íntima convicção. Vocês sabem que os jurados, eles não fundamentam os seus veredictos, né? O sistema de valoração da prova para os jurados no júri é o da íntima convicção. Cuidado para não confundir com o juiz-presidente, porque para o juiz-presidente é o sistema do livre convencimento motivado, mas os jurados não, eles fundamentam as suas decisões. E, com base na íntima convicção, o tribunal acabou desprovendo o recurso ministerial. O Ministério Público levou o caso até o STJ, pessoal, e o que decidiu o STJ? Vamos lá. Quando a gente tem uma apelação, primeiro, uma apelação no júri, ela é um recurso de fundamentação vinculada. Como assim? Só pode haver, né, como mérito recursal, se alegado uma daquelas matérias ou mais, lá do artigo 593, inciso 3, alíneas A, B, C e D do Código de Processo Penal. Por exemplo, uma nulidade posterior à pronúncia, a decisão do juiz-presidente manifestamente contrária à decisão dos jurados, ou então contrária à lei, a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, né? O juiz errou na dosimetria da pena, enfim, um recurso, como eu falei, de fundamentação vinculada. E, além disso, a gente tem que observar ainda, pessoal, a súmula 713 do STF, que fala que, no júri, o recurso da apelação, né, o efeito devolutivo da apelação no júri, ele é adstrito aos fundamentos da sua interposição. O que é que isso significa? Significa que não pode o tribunal ir além e reconhecer uma matéria que não foi objeto da impugnação no recurso, ainda que ela seja mais favorável ao réu. Nós temos aqui até uma exceção a reformácio in melius, né? No júri não pode haver esse reconhecimento aí de uma questão que não foi posta em debate no julgamento pelo recurso, ainda que ela seja favorável ao réu, né? Se fosse de um modo geral, não no júri, mas no procedimento comum ordinário, sumário, até no especial, não no júri, aí sim poderia ser reconhecido uma matéria, né, uma questão favorável ao réu, ainda que ela não fosse alegada, tá bom? Pois bem, o que foi que decidiu o STJ, então? Decidiu que, quando o objeto do recurso no júri foi a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, não pode simplesmente o tribunal desprover o recurso, dizendo que aquela decisão foi fundada na íntima convicção, e, portanto, não teria como o tribunal adentrar na mente dos jurados. Não é isso, né? O que decidiu a Corte Cidadã é que o julgamento aqui, que a avaliação, ela é objetiva. Objetiva em que sentido? Deve o tribunal analisar as provas para saber se aquela decisão dos jurados encontra algum respaldo no quadro probatório. De modo que, havendo duas versões, uma da acusação e uma da defesa. Se as duas encontrarem respaldo em parte do quadro probatório, né, cada uma nas suas respectivas provas que lhe dão sustentação, aí sim deve ser mantida a decisão dos jurados, né, irretocável, portanto, a decisão dos jurados, porque ambas as versões encontram provas no quadro probatório daqueles autos.
Agora, se a decisão dos jurados não encontra nenhuma prova que lhe dê sustentação, aí sim o recurso deve ser provido, o recurso da acusação ou da defesa, dependendo do caso, né? Quem recorreu alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Então, resumindo o julgado aqui, pessoal, decidiu a Corte Cidadã, por meio da sua terceira sessão, que quando houver, né, a análise de um recurso de apelação no tribunal do júri, não pode simplesmente o tribunal, claro, o fundamento do recurso sendo a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, não pode o tribunal ele refutar, ele desprover o mérito recursal, alegando apenas que a decisão foi fundada na íntima convicção. Não, tem que analisar o quadro probatório a fim de avaliar se realmente a decisão dos jurados encontra alguma base na prova dos autos. Se não encontrar, aí sim um recurso deverá ser provido. Tá bom? Era isso. Muito interessante. Né, toda a parte do processo penal tem, né, todas as suas diferenças com o processo civil, e essa questão dos recursos no júri é ainda mais peculiar, né, professor Gerson? E na prática, né, muitos têm dúvidas, o aluno também que está estudando como, né, o processo penal tem essas dificuldades. E eu acho que a decisão do STJ acaba limitando essa subjetividade do tribunal, né? De dizer, não, aqui é manifestamente contrária à prova dos autos, mas não desce nos detalhes. O que o STJ passa, né, a exigir com uma diretriz dessas é que haja uma fundamentação exata, detalhada e não genérica para submeter alguém a um novo tribunal do júri. Muito bom julgado. Pessoal, eu passo agora um precedente envolvendo direito tributário do Supremo, um caso interessante também envolvendo taxas. Nós temos muita jurisprudência a respeito das taxas, sejam as de polícia ou de serviço público, né? E por isso despencam em provas esses temas. Qual era a situação? Um município lá de Santa Catarina, de Santo Amparo da Imperatriz, interior de Santa Catarina, por força de uma lei local, era uma lei complementar, mas bem na verdade, né, não é matéria reservada à lei complementar, podia ser uma lei municipal ou uma lei, né, estadual de um outro estado, trouxe uma taxa de polícia em razão da fiscalização em torno da manutenção, preservação de postes de energia elétrica. E aí o Supremo discutiu a constitucionalidade dessa taxa. Vejam que não era de todo fora de propósito o que o município propunha, né, por meio dessa lei. Ele queria fiscalizar esses postes porque nós sabemos que dá muito acidente, e acidentes a nível local. Então, há um interesse local em evitar que caia um fio de alta tensão, que dê algum problema e dá muito, né, dá muito acidente, sempre acidente grave, né, com vítimas fatais. Então, o município queria participar dessa fiscalização, criar uma estrutura, um órgão, uma equipe de servidores para fiscalizar esses postes. E, lógico, cobrando ali uma taxa de polícia. Notem que, né, e vale também recordar, nós, em relação às taxas, né, nós temos tributos que são vinculados, não são como os impostos, né, tributos não vinculados a uma atividade estatal específica relacionada ao contribuinte. A taxa, seja a taxa de polícia, a taxa de serviço, é tipo de tributo vinculado e, portanto, relacionado a uma atividade estatal específica relacionada àquele contribuinte, ou exercício de poder de polícia, ou então prestação de um serviço público. São as duas modalidades de taxas que nós temos lá no artigo 145.2 da Constituição, a competência tributária outorgada, uma competência comum a todos os entes, também no artigo 77 do CTN. Taxa pode ser de polícia, pelo efetivo e regular exercício do poder de polícia, e também pode ser de serviço público, taxa em razão da prestação de um serviço público de forma potencial ou efetiva, né, a um determinado cidadão, serviço público específico e divisível, que é prestado ou colocado à disposição do contribuinte. O caso aqui, muito claramente, não envolvia serviço público, envolvia poder de polícia, fiscalização de manutenção, como eu disse, preservação dos postes de energia elétrica. Então, cuidávamos de uma taxa de polícia. Como eu disse, todos os entes podem
têm competência comum para edição de taxas, mas não é que eles podem editar taxas para tudo que é tipo de situação fiscalizatória. Nós temos que observar a competência material para a prestação daquele serviço público ou então para a fiscalização, para o exercício do poder de polícia naquele segmento, naquela atividade econômica. E aí, pessoal, a partir disso, né, nós temos que é uma competência comum, os estados têm uma competência residual quanto à taxa de serviço público, porque pelo 25, parágrafo 1º da Constituição, os estados têm uma competência residual material para a prestação de serviços públicos. Então, esclarecidas as linhas gerais relacionadas a essa espécie tributária, vamos descer ao caso concreto para ver o que o Supremo decidiu. O Supremo reconheceu a inconstitucionalidade dessa taxa de fiscalização, de exercício do poder de polícia. Por quê? Porque a competência, em primeiro lugar, legislativa em matéria de energias é da União, privativa da União, artigo 22, inciso 4º. Por outro lado, a competência para prestar direta ou indiretamente, por meio das concessionárias ou permissionárias, né, o serviço público de energia elétrica também é federal. Artigo 21, inciso 12 da Constituição, tem ali essa competência material da União. Trocando em miúdos, o município não tem nada a ver, seja com o serviço público, seja com o exercício do poder de polícia relacionado à energia elétrica. Por isso, o Supremo entendeu que é inconstitucional a taxa municipal, que tem como fato gerador a fiscalização em torno da manutenção, preservação de posses de energia elétrica. Claro que o município queria uma nova fonte ali de arrecadação. Isso interfere no equilíbrio econômico e financeiro do contrato administrativo de concessão de serviço público, né, de energia elétrica. E por força disso também, a própria lei da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, a lei 9.427 de 96, previu no artigo 21, parágrafo 1º, que as unidades federativas, isso vale também, portanto, para os municípios, não podem cobrar novos encargos das empresas concessionárias, permissionárias do Serviço Público de Energia Elétrica, salvo se devidamente chancelada essa cobrança pela ANEEL, que cuida desse setor, cuida do equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão e também da isonomia entre essas concessionárias, porque a gente tem concessionárias de energia elétrica por todo o Brasil e várias, né? Se uma tem que pagar essa taxa num município e a outra no outro estado não tem que pagar lá nos municípios, ela acaba tendo, né, um lucro menor e, consequentemente, há uma quebra aí de isonomia. Então, um julgamento bacana que a gente também deve ver nas vindouras provas. Beleza, professor. Julgado interessante mesmo. Em controle concentrado de constitucionalidade, né? Reconhecendo essa inconstitucionalidade formal. Então, julgado interessante para ser cobrado em provas vindouras. Bem lembrado, foi a DPF, né? A DPF 512, então, bem lembrado. Pessoal, eu trago agora um julgado da 5ª turma do STJ a respeito de execução penal. Vamos adentrar agora aqui na matéria de execução penal. O caso envolveu a execução da pena de multa. Já havia, né, a expedição da certidão de trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, que condenou o réu a uma pena de multa. E, no caso concreto, o juiz tinha determinado o pagamento dessa multa e o fez de ofício, né? O juiz acabou determinando de ofício, portanto, o pagamento dessa pena de multa. Foi justamente essa questão que chegou para a Corte Cidadã. E o STJ entendeu, pessoal, que o juiz não pode fazer, né? Quanto a isso, vamos lá falar, então, da execução da pena de multa. Como é que se dá a execução da pena de multa? Bom, vocês sabem, né, que a gente tem, né, como gênero as sanções penais, pode ser as penas privativas de liberdade, né, elas podem ser substituídas por penas restritivas de direitos, a depender lá do preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal. Nós temos também a pena de multa, né? A multa diz o STF, é uma pena, portanto, ela tem sim a sua natureza de sanção penal. Pois bem, quando transitada em julgado a sentença penal condenatória, diz o artigo 164 da LEP, pessoal, que deve haver intimação do condenado para pagar a pena de multa, né, pagar a multa no prazo de 10 dias. Esse é o procedimento.
Bom, o STF, por meio da ADI 3.150, entendeu que a legitimidade para dar início ao processo de execução penal da multa é do Ministério Público, não é isso? Nessa ADI, pessoal, o STF ele firmou o entendimento de que o MP, no prazo de 90 dias, deve dar, né, o início à execução da pena de multa, se ela não for voluntariamente paga. E se dentro desses 90 dias ocorrer inércia ministerial, aí o juiz da execução penal vai encaminhar aquele caso para a Procuradoria da Fazenda Nacional, na esfera federal, ou a Procuradoria do Estado, na esfera estadual, para dar início à execução da pena de multa, agora na vara de execução fiscal, seguindo a Lei 6.830 de 80, né, que é a Lei de Execução Fiscal. Então, veja, a legitimidade, né, do órgão fazendário, ela é subsidiária em relação à legitimidade do MP para executar a pena de multa, porque ela só vai surgir se o MP ficar inerte no prazo de 90 dias, segundo o entendimento do STF. Bom, o artigo 51 do Código Penal, pessoal, de há muito, salvo engano, de 96 para cá, já entendia, né, que a pena de multa ela não pode ser convertida em pena de prisão se ela não for paga, não é isso? Ela se trata, na verdade, de natureza de dívida de valor. Houve alterações, né? Inclusive o pacote de crime também alterou a redação do artigo 51 do Código Penal, mas ainda assim prevalece essa regra de que a pena de multa não pode ser convertida em pena de prisão. Daí a legitimidade do MP para, né, de forma originária, para requerer, para dar início à execução da pena de multa na vara de execução penal. Beleza, o pacote de crime ele não trouxe essa regra dos 90 dias expressamente na lei, mas há quem entenda que ela continua assim válida, até porque foi adotada pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade. Então, o que foi que decidiu, repito, a nossa Corte Cidadã, decidiu que o juiz não pode dar início, né, a esse pagamento da multa, não pode instar aquele devedor, aquele condenado a pagar a multa, ele não pode fazer isso de ofício. Quem tem essa legitimidade é o MP e, subsidiariamente, é o órgão fazendário. E aí, pessoal, ampliando um pouco aqui, né, o espectro de julgamento, eu trago para vocês aqui, né, a questão da extinção da punibilidade e a pena de multa. Inicialmente, o STJ entendia que a falta de pagamento da pena de multa não obstava a declaração da extinção da punibilidade. Então, quando nós tínhamos a pena de multa fixada, né, imposta cumulativamente com a pena de privativa de liberdade, pena de prisão, uma vez cumprida a pena de prisão, se a remanescente pena de multa não fosse paga, isso não impediria a declaração da extinção da punibilidade. Esse foi o primeiro entendimento do STJ. Depois, o STF acabou entendendo que não, né? Acabou entendendo diferentemente do STJ. Por quê? Ora, decidiu a nossa Corte Suprema que a multa, a despeito de ter natureza de dívida de valor, como a gente falou, mas ela conserva a sua natureza de sanção penal. De modo que, se ela não for paga, não pode haver a declaração da extinção da punibilidade, porque, logicamente, faltou cumprir todas as penas, né? A despeito de cumprida uma, que foi a pena de prisão, faltou cumprir a outra, que foi a pena de multa, né? Disse ainda, foi além o STF para trazer o entendimento, né, a decisão de que se o condenado for hipossuficiente, ou então se ele parcelar a pena de multa, aí tudo bem, pode haver a declaração da extinção da punibilidade. Depois desse julgado, pessoal, o STJ acabou se curvando e hoje o entendimento está pacificado nos tribunais superiores, STJ e STF, no sentido de que, quando não houver o pagamento da pena de multa, que foi imposta cumulativamente com a pena de prisão, a despeito do cumprimento da pena privativa de liberdade, não pode haver declaração da extinção da punibilidade. Tudo bem? Essa é a regra geral. Agora, se o condenado for hipossuficiente ou insolvente, aí, nesse caso, pode sim dispensar o pagamento da pena de multa e declarar-se a extinção da punibilidade. Beleza? Aqui eu já estou indo além do julgado, né? No julgado que eu estou a comentar não tratou disso, mas eu estou trazendo aí informações, um plus, vamos dizer assim, né? Informações a mais, porque o que foi decidido aqui nesse julgado da quinta turma foi apenas no sentido de que o juiz ele não pode determinar de ofício o pagamento da pena de multa. Tem que aguardar a provocação inicialmente do MP, e diz o STF na ADI 3.150, que se o MP não fizer em 90 dias,
aí essa legitimidade passa a ser do fisco, né? Como eu falei para vocês, ou da Procuradoria da Fazenda Nacional na esfera federal, ou da Procuradoria do Estado na esfera estadual. Aí só ampliando aqui o julgado, né, as informações, lembra de que o entendimento hoje, tranquilo, tanto do STJ quanto do STF, é no sentido de que a regra geral, não havendo pagamento da pena de multa aplicada cumulativamente com a pena de prisão, não se declara extinção da punibilidade, salvo se o condenado for hipossuficiente ou insolvente. Perfeito, professor Gerson. Eu só achei, assim, dos julgados do STJ, acho que eles podiam ter enfrentado o tema do pacote anticrime, que eles meio que deixaram, simplesmente ignoraram, né? Pelo seguinte, nós sabemos, como tu bem colocaste, o pacote anticrime, Lei 3.964, alterou o artigo 51. E lá agora passou a constar que a competência da vara de execução penal, coisa que não havia antes na lei. Por isso que há controvérsia, que tu mencionou também, sobre se mantém o entendimento do Supremo na DIN 3.150. E aí tem excelentes doutrinadores para ambos os lados. Tem aqueles que dizem que não subsiste, porque agora não há sentido em a Fazenda Pública, né, pela Procuradoria do Estado, pela Procuradoria da Fazenda Nacional, atuar na vara de execução penal, e de fato não há o menor sentido. Já outros, inclusive, têm enunciado de colégio de procuradores de justiça que entende que, na verdade, se mantém ainda esse entendimento da DIN 3.150. Embora a competência da vara de execução penal seja indiscutível, ou seja, na tese afirmada, né, pelo Supremo na DIN 3.150, a parte final que fala da Procuradoria movendo a ação na vara de execuções fiscais está totalmente contra a legem, né? Então, acho que pelo menos isso o STJ poderia ter dito, mas ele não cuidou, né, desse ponto. O julgado também sobre esse aspecto ele é interessante, porque ele fala ainda na competência subsidiária ou supletiva dos órgãos da Fazenda Pública, né, depois dos 90 dias. Ou seja, ele seguiu a DIN 3.150, mas ele não discutiu, ele seguiu transcrevendo e falando na competência da vara de execuções fiscais, que é algo hoje, né, que depois do pacote anticrime, muito difícil de sustentar, salvo uma inconstitucionalidade que não vejo o menor sentido. E, por outro lado, né, o ponto que foi julgado, né, concordo inteiramente, o juiz não pode ele executar de ofício. Eu só ressalvaria, professor Gerson, que na prática muitos juízes, depois do trânsito em julgado, intimam o réu para efetuar o pagamento, como prevê o artigo 50 do Código Penal, que alguns doutrinadores dizem que ficou derrogado depois da Lei de Execução Penal, né, pelo artigo 164. Mas, na verdade, outros dizem, me parece que é mais acertado, que eles coexistem. Coexistem em que sentido? Pelo artigo 50, o juiz manda intimar para pagar em 10 dias. Se o réu não paga, o que acontece? O juiz intima o Ministério Público, ou se passar os 90 dias, né, se entender dessa forma, que ainda se mantém a DIN 3.150, intima a Procuradoria da Fazenda Pública para inscrever em dívida ativa e promover a cobrança. Mas eu acho que só a intimação do juiz não é essa execução de ofício. Execução de ofício ele intimar para pagar, e se não pagar, querer penhorar bens e ir atrás, né? Mas também é um ponto que o STJ não deixou muito claro. Eu só ressalvo porque é muito comum na prática, eu mesmo sempre fiz assim na prática, intimava a defesa para pagar. Não pagava em 99% dos casos, e aí sim adotávamos as outras providências, né? O que nunca pode acontecer, e acho que isso ficou, né, de forma totalmente acertada no julgado, é o juiz querer executar de ofício, né, sem a iniciativa ou do Ministério Público ou da Procuradoria ali do Estado ou da Fazenda Nacional. Bem lembrado, professor. E nas nossas aulas, né, só trazendo aqui uma lembrança, a gente recomenda que o aluno ele sempre marque em provas objetivas aquele entendimento da lei, né, que é o mais seguro. Então, no caso aqui dessa polêmica envolvendo o artigo 51, marcaria o que está ali no artigo 51. Agora, a partir do momento que estamos em fases mais avançadas do concurso público, aí a gente tem que trazer a polêmica, né? Tem que trazer todas as correntes
para mostrar para o examinador que a gente conhece, né? Temos conhecimento da matéria, inclusive daquelas correntes que envolvem a matéria. E aí, a depender da carreira, se, né, a banca quiser que você se posicione, você vai optar por aquela corrente que seja mais favorável à carreira para a qual você presta o concurso público. Então, a gente recomenda que respondam também nesse sentido, né? Perfeito. Então, pessoal, com isso nós encerramos o nosso Enfermagens em Pauta, a edição número 70. Esperamos que tenha ajudado vocês, esclarecendo esses pontos. Não deixem de dar uma olhada no PDF com material escrito para gravar bem, para compreender a partir ali de exemplos que colocamos, e esperamos vocês na próxima edição. Grande abraço, fiquem com Deus e força nos estudos. Valeu, pessoal, um abraço a todos e até o próximo Info é Mais em Pauta.